Ok, olá a todos. Estamos aqui na nossa primeira aula de tópicos especiais da disciplina Governança e Inovação na Gestão Pública, na Administração Pública. Nossa primeira aula, a aula de hoje, é sobre as bases teóricas da governança. Tá? A gente vai fazer uma discussão geral, uma discussão teórica, vamos se aprofundar mais no final da aula, né, na parte teórica, mas a intenção é fazer uma discussão geral sobre o que é governança, para a gente tentar entender de onde foi que veio esse conceito, quais são as suas bases, quais são os seus pilares, quais são as suas diretrizes essenciais para compreender em futuras aulas, né, o que vem a ser a governança pública de fato e como implementar essa governança pública de fato. Então hoje a nossa aula é estritamente para a gente entender o que é essa governança, de onde foi que veio, quais são as bases teóricas que sustentam essa governança. Para tanto, a gente vai fazer uma discussão desde a governança corporativa, tá, até a governança pública propriamente dita, que é o foco da nossa aula. Lembrando que a nossa disciplina é de governança e inovação no setor público. Então a gente não vai fazer uma discussão aprofundada sobre governança corporativa, não. Inclusive vocês têm até outras oportunidades aí, outras disciplinas para estudar essa parte de governança corporativa, que é uma outra discussão. Claro, a governança pública ela bebe várias técnicas, várias informações da governança corporativa. Mas são duas finalidades diferentes, tá? Por mais que tenha a ver uma com a outra, mas é bom a gente separar, é bom a gente dividir o que é governança corporativa do que é governança pública, tá bom? Não caio no senso comum de imaginar que uma é melhor do que a outra. Não existe essa diferenciação. Uma se aplica mais a determinada finalidade, que são organizações privadas, organizações sem fins lucrativos, de um modo geral, e a outra se aplica a organizações públicas, a estatais, que também precisam apresentar bons resultados, precisam apresentar eficiência para que o recurso público seja justificado. Né? Alguns órgãos que utilizam essa governança pública, essencialmente, são os órgãos de controle, tá? Os TCU, o TCU, né? O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, os tribunais de contas, de uma forma geral, eles utilizam dessas correntes de governança porque eles precisam ter eficiência, eles precisam ter eficácia na execução de suas ações. Então, muitas técnicas aí são implementadas nos tribunais de contas, muitas técnicas de governança, tá bom? Bem, a governança propriamente dita, só o nome governança, sem a gente cair para corporativa ou pública ainda. A governança em si, de um modo geral, e a ideia de se fazer uma boa governança, de se gerir bem, de se governar bem, começa a se discutir a partir do final do século XX, quando surgem novos modelos de gestão. Vocês que pagaram aí teorias gerais da administração vão ver aí várias correntes sendo lançadas, né, na nossa discussão de administração, desde Taylor, Fayol, né, desde os primórdios lá da administração como ciência, administração clássica, passando pelos modelos humanistas, né, de Alton que mais? Aí vem no modelo burocrático, vem nas teorias estruturalistas, Peter Drucker, né, vem chegando mais na modernidade para a gente compreender o melhor funcionamento das organizações. E aí quando chega nas últimas teorias, nas últimas correntes, do século XX para cá, século XX, metade do século XX, para os últimos anos, né, a gente começa a ver outros modelos, né, modelo da administração sistêmica, né, abordagem sistêmica, a abordagem contingencial. A gente começa a ver diversos modelos que pensam melhor a organização enquanto elemento dentro de um ambiente maior, concordam? Essa organização dentro de um ambiente maior, ela é mais complexa, ou seja, ela tem que ponderar e entender quem está ao seu entorno para ela elaborar o seu planejamento, elaborar as suas metas, elaborar os seus objetivos, saber quem são os públicos que estão ali interessados nos resultados daquela organização, enfim. Aumentar a complexidade da perspectiva organizacional significa dizer que não é mais trivial, né, olhar a organização, não é mais trivial, não é mais simples olhar uma organização do ponto de vista singular, simples, objetivo, pontual. Ou seja, aquela organização, aquele comércio, né, aquela mercearia que funciona ou funcionava lá na nossa rua,
que lá no final da rua, que só tinha eles, que eles vendiam bombons, né, chocolates, e só tinha ele naquela rua, ou pelo menos naquele quarteirão, naquele conjunto de quarteirões, né? Então aquela merceariazinha ali, que pensava localmente, ela cresceu, estou falando de modo metafórico, ela cresceu, ela se desenvolveu, e hoje ela é um complexo, é um atacadão, é um supermercado maior, é um grande conglomerado de organizações, né? Então, antigamente, quando a gente tinha uma visão mais artesanal, né, da organização, a gente pensava nela apenas localmente. E aí, à medida que vai passando o tempo, e aí chegando na metade do século XX para cá, essa organização se torna mais complexa e exige do administrador ou do gestor essa perspectiva ampla que coloca a organização em sintonia com o ambiente que está à sua volta. E aí, como é que a gente cria ferramentas, tecnologias, técnicas, instrumentos de gestão para gerenciar essa organização que ficou mais complexa? E para que criar isso? Né? Para que criar novas técnicas para essa organização que ficou mais complexa? Porque os interesses multiplicaram. Né? Não é só você que mora naquela rua que depende daquela mercearia. É toda uma população que depende daquilo. É todo um conjunto de empregados e empregadores que depende daquilo. E mais, que faz surgir a governança. Os acionistas. Então, essa organização que era pequena, pontual e que se transformou no conglomerado, ela agora está no mercado de ações. Ela está no mercado de ações, ela precisa prestar contas, ela precisa apresentar lá o relatório dos seus dividendos, ela precisa apresentar tudo isso para que ela consiga mais acionistas e para que ela consiga se manter. Então, uma gama de interesses e objetivos surgiram diante dessas organizações que fazem com que surge esse conceito de governança, que é a necessidade de ter um bom governo, um governo focado não somente na organização em si, mas no conjunto que está à sua volta, no ambiente que está ao seu entorno. E por que isso aconteceu justamente no final do século XX? Não sei se vocês se lembram, mas desde o início mesmo do século XX, lá na década de 30, né, com a grande crise de 1929, que as organizações passaram a se tornar mais instáveis, né, mais preocupadas com os cenários econômicos. Tá? Então, modelos econômicos surgem aí, keynesianismo, marxismo, liberalismo, a discussão capitalismo-socialismo ganha força, enfim, os ismos ganham muitas forças, né, do ponto de vista da teoria econômica, e as disputas se pipocam, né? Para saber qual abordagem econômica é mais eficaz para aquela organização, ou para aquele estado, ou qual teoria econômica explica melhor o comportamento das organizações. Teoria da firma, teoria da agência, etc. E aí quando começa a acontecer essa proliferação de falências, Enron, a organização Enron dos Estados Unidos, que chega a ver a falência, os acionistas começam a prestar atenção e a observar melhor os resultados dessas organizações e a cobrar mais os resultados dessa organização. Tá? Então, por isso que as ideias de governança vão ganhando força. E aí, lá na frente, nas próximas aulas, a gente vai ver como é que se relaciona com a questão ambiental, social, ética e etc. Mas, a partir de agora, pense apenas nesse ponto, né? A necessidade de prestar informações corretas, a necessidade de implementar técnicas e ferramentas e instrumentos eficazes para que eu possa gerar resultado, para que eu possa ter mais acionistas, para que eu não corra o risco de vir à falência e para que eu possa conseguir desenvolver e prosperar essa organização como um todo. Estou falando aqui da governança como um todo, tá, gente? Então, é a partir disso, a partir daí, que se começam a criar as bases da governança, tá? O medo de vir à falência, né? E diante do aumento da complexidade das organizações. E aí, como reduzir esses riscos? O que a gente pode fazer para reduzir e minimizar esses riscos de falências? Né? A teoria da agência, né, de Berlin-Mintz, 1932, ela coloca a necessidade de separação entre a propriedade e o controle, ou seja, o dono da empresa e a necessidade de se controlar as ações. Reduzir riscos, antes de tudo, é controlar as ações. Planejar riscos, risco a gente vai enfrenta sempre. Agora, planejar os riscos eminentes, os riscos potenciais e saber como enfrentar o problema quando vier, é a atribuição do administrador e do gestor. E a teoria da agência, do Berlin-Mintz, ele vai dizer exatamente isso, que o que é de propriedade do indivíduo
né, deve ser uma coisa, né, e ninguém está negando que ele, sendo o dono, ele tem o controle do negócio dele, mas ele tem também o compromisso de prestar contas desse controle. Então, ele pode sim correr riscos. A organização sim vai correr risco, até porque ela está em um ambiente recebendo influências diversas. No ambiente interno, no ambiente externo, ela vai estar recebendo influências. Mas não é pelo fato dele ser o dono proprietário que ele não deva prestar contas do controle que ele faz. Quer um exemplo? Magazine Luiza. Magazine Luiza não é uma organização de varejo, é uma das maiores organizações de varejo que a gente tem, né, atualmente, né? Despontando no mercado de ações, crescendo dia a dia. Uma das ações mais estáveis que a gente tem aí é a Magazine Luiza, no âmbito de varejo, né, claro. E quem está à frente, né, ali, pelo menos quem está mais à frente, né, da gerência, da direção geral, é a própria dona, né, a própria dona. Porém, ela não se exime das ferramentas de controle, das ferramentas de prestação de contas, das ferramentas de compromisso ético, de responsabilidade social, das informações financeiras fidedignas, né, até porque é ilegal prestar informações incorretas. E ela faz isso para que a empresa dela, a organização como um todo, prospere. Tá? Então, prospere. Então, a teoria da agência vai dizer exatamente isso, que não é porque, em outras palavras, claro, não é porque você tem uma organização, é sua, que você não deva prestar contas, né? E aí você vai fazer isso se usando de instrumentos de gestão e de controle. E aí ele vai dizer o seguinte: a pequena organização se transforma em corporação moderna e se faz necessária a institucionalização de mecanismos para alinhar os interesses dos proprietários e gestores e eliminar assimetrias identificadas. Em outras palavras, você tem uma pequena organização, um comércio, lá no fundo de quintal? Sim. Só que quando ela começa a se transformar numa corporação moderna, né, é fundamental que você institucionalize mecanismos para alinhar interesses dos proprietários e eliminar assimetrias identificadas. Ou seja, você, como uma corporação moderna, você institucionaliza, ou seja, você institui, baixa a portaria, baixa o decreto, baixa uma resolutiva, né? Enfim, coloca uma norma na sua empresa dizendo, olha, gente, os mecanismos de controle são esses, e os interesses dos proprietários são esses, mas também a gente precisa identificar diferenças entre os interesses dos proprietários e os interesses dos gestores em si. Tá? Então, a organização ela é profissional, ela é minha, beleza, mas ela é profissional, ela é correta e ela se vale dos princípios de controle, ok? Então, é exatamente isso a teoria da agência vem dizer. Para que sua firma se transforme numa corporação segura, moderna, é preciso institucionalizar esses mecanismos aí e equilibrar os interesses dos proprietários com os interesses da administração em si, dos gestores como um todo. Tá? E aí você pode incluir aí gestores, não só os gestores, mas também os acionistas que são interessados e os demais stakeholders, né? Alguns modelos de governança. Nós temos aí o shareholder, ou modelo financeiro, que é um modelo baseado exatamente na prestação de contas financeiras, ou seja, o interesse financeiro dos acionistas, né, está ligado ao modelo de governança que presta contas corretas dos números. Então ele vai dizer, olha, a gente teve X dividendos, a gente teve X lucros, a gente teve isso de prejuízo ou a gente teve isso de custos. Então é um modelo de governança baseado estritamente nas contas, tá? Nas contas. Professor, isso é válido, é descartável? Depende. Depende da organização que você está gerindo. Uma organização como a Magazine Luiza, não basta só você prestar informações financeiras. Você tem que prestar outras informações para que ela possa vir a ter uma boa governança. Uma organização estritamente financeira, né? uma corretora estritamente financeira. Dá para você, uma corretora de capital de bolsa de valores, dá para você informar só a questão financeira? Não. Você tem que informar questões de segurança, questões de estabilidade, questões de boa aplicação, questões de compromissos éticos. Então não dá. Outras organizações que tenham só uma preocupação estritamente financeira, pode até ser que ainda exista. Mas, e aí o foco dele vai ser essencialmente o shareholder, né, ou a governança financeira. Mas ela não pode se valer ou não pode se eximir de prestar contas de outras informações, não. Tá? O outro modelo é o modelo de stakeholders, ou público relevante.
Quem primeiro cunhou aí essa expressão stakeholders, eu acredito que vocês já estejam familiarizados, foi o Instituto de Pesquisa Stanford, em 1962. O que são esses stakeholders? São os públicos ao entorno da organização que são relevantes e que têm interesse naquela organização. Seja o cliente, seja os concorrentes, seja os fornecedores. Os concorrentes têm interesse sim, viu gente? Os concorrentes têm interesse naquela organização. Ainda que não seja um interesse direto, ainda que ele não se beneficie, mas existem concorrentes cooperadores, né? Cooperadores que fazem parcerias e aí eles dependem daquelas informações, né, de governança para que eles decidam se continuam cooperando ou não, ou que decisões eles vão tomar na organização dele. Então, no entorno do ambiente, esse tipo de concorrente também faz parte, também é um tipo de stakeholders, tá? Outros stakeholders são organizações não governamentais, o próprio Estado, tá? Além dos clientes, parceiros, etc. E o terceiro modelo é o modelo pluralista, ou modelo de multi-stakeholders. Nesse modelo, o modelo de multi-stakeholders, a gente tem não só um tipo de stakeholder que tem influência direta, mas como diversos outros stakeholders. Nós temos os poderes públicos, como a gente falou, as populações atingidas por determinados desastres, né? Caso a organização venha a cometer algum desastre, as populações ao entorno são interessadas, como o caso lá do acidente de Brumadinho, né? Então, a organização... Fugiu o nome agora. Quando voltar aqui, vocês me lembram. Aquela organização... fala aí, abre o microfone aí, eu esqueci totalmente. A Vale, professor. A Vale, pelo amor de Deus, foram 2 acidentes. A Vale. Aquele acidente que teve ali em Brumadinho, ele afetou não só a organização em si, os seus empregados, tá? Como a população daquela cidade, como também os poderes públicos daquela cidade, e ainda afetam até hoje, né? Os desastres ainda não, a conta ainda não chegou, né? Os responsáveis ainda não pagaram o tamanho do desgaste e do desastre que foi aquele acidente, entre aspas, acidente, né? Então, ali é um exemplo claro e notório da importância dos stakeholders que fazem o entorno daquela organização e que têm interesse direto naquilo ali. Então, famílias foram destruídas, lavouras foram destruídas, né? E isso tem um custo muito alto para a organização e mais ainda para a população, né? Que teve gente que perdeu tudo e principalmente a perda de vidas, né? Que isso aí incalculável, né? Nós temos aí os acionistas em si, que têm interesse nessa organização, os fornecedores, como eu falei, os concorrentes enquanto cooperadores, né? Os empregados diretos, as comunidades ao entorno e o meio ambiente em si, ou os conselhos de meio ambiente, etc. Tá? Então, esse modelo de governança aqui, ele considera todos esses atores aqui ao entorno, tá? E fazem com que essa organização precise prestar contas dessa governança para todos eles. Então, esse é um modelo bem mais complexo, tá? Esse modelo aqui pluralista, ou de muitos stakeholders. Então, a governança corporativa, o que é que vem a ser? Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança corporativa vem a ser as práticas e os relacionamentos entre acionistas ou cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente, conselho fiscal, com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. Percebam que o foco aqui desse conceito, né, do IBGC, que é um instituto reconhecidíssimo aqui no Brasil em termos de governança corporativa, vincula a prática de governança às questões financeiras. Tá? Então, a prestação de contas aos acionistas, aos conselhos, né, ou a integração entre eles, né, o relacionamento entre eles, e a forma como eles desempenham a gestão para que os acionistas ou para que os interessados, os stakeholders, venham a ter acesso facilitado ao capital, ou seja, para que a gente possa atrair mais acionistas. É um conceito minimalista, né, apesar de amplo aí em relação aos atores que participam, mas ele vilipendia, né, ou seja, ele esquece da questão dos stakeholders, dos interesses de meio ambiente, outros interesses, né, sociais, dos interesses ambientais, e
é um conceito minimalista, mas é um conceito de partida. Tá? E aí essas práticas, ou essas melhores práticas, aqui fica bem mais notório, né, a percepção da amplitude do que vem a ser a governança corporativa. São boas práticas, são melhores práticas, né, que consideram os interesses dos sócios, os interesses do conselho de administração, da diretoria executiva, de uma auditoria independente, de um conselho fiscal e da conduta de conflito de interesses, ou seja, como eles conduzem os conflitos internos, prezando ou primando pela transparência, né, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Esses pilares aqui, que sustentam boas práticas, o conjunto deles, claro, fundamentado aqui nos critérios de transparência, equidade e prestação de contas, é o que monta o que vem a ser a governança corporativa. Tá? Se eu fizer tudo isso, professor, eu vou conseguir ter uma boa governança? Não necessariamente. Vai depender da organização que você está inserida e que técnicas você vai utilizar, que é o que a gente vai ver ao longo da disciplina. E na seara da gestão pública, e no ambiente da gestão pública, ou da administração pública, o que é que vem a ser a governança? A governança entre países, a governança entre estados, a governança ambiental, a governança entre organizações não governamentais, a governança em estatais. Como é que a gente pode visualizar essa governança nas organizações públicas? Primeiro, essa governança ela partiu, a discussão sobre governança ela começou nas organizações públicas, ela começou a ter maior enfoque a partir dos blocos econômicos, do surgimento de blocos econômicos, né? Então a gente tem aqui o Mercosul, a gente tem a PEC, tem a CINA, tem a União Europeia, sobretudo a União Europeia, aqui ainda não tá demarcado, mas sobretudo a União Europeia, ela quando ela surge, né, ela passa a exigir dos acionistas, dos governos, né, dos governos dos países, uma melhor desenvoltura na gestão de suas contas. E aí ela passa a cobrar mais desses países uma melhor governança. Porque senão, se esses países vierem a decair ou a depender muito uns dos outros, né, ou depender muito de países ricos, esse bloco como um todo vai cair. Esse bloco como um todo vai perecer e vai precisar de reforço. Tá? A União Europeia por aqui. Então, a necessidade de se implantar melhores condições de governança para que o país prospere e para que o bloco econômico prospere também. Né? Então, o surgimento desses blocos aí foi fundamental para o surgimento ou para a discussão da governança pública no âmbito dos governos. E aí, gente, vai a reboque. Né? A governança no governo federal exige governança no governo estadual e exige governança nos governos locais. Tá? Muito embora a gente não tenha essa governança plenamente nos governos estaduais e municipais, sobretudo, e aí eu estou falando do Brasil, já entrando no caso brasileiro, a gente tem resquícios, tá? A gente tem uma série de ações aí que começam no governo federal e vão decaindo, até chegar nos governos municipais. Muitos municípios prosperaram bastante, outros nem tanto. A realidade do Brasil a gente vai ver ao longo da disciplina que a realidade do Brasil é muito complexa, muito complicada, principalmente pelo grande número de municípios. A gente tem 5.570 municípios e municípios de diversas capacidades. Né? A gente tem de Cochichola a São Paulo, né? Os dois são municípios, os dois têm são uma unidade federativa, mas com capacidades totalmente diferentes. Claro, obviamente, pelo tamanho populacional, pelo poder econômico, porém, são regidos pela mesma lei. Né? Então, a obrigação que o município tem, o outro município tem também. Grosso modo, tá? Falando de uma forma geral. Claro que existem especificidades para um e para outro, mas a lei dos municípios, a lei que criou os municípios e que diz que cada um deve arcar com determinadas responsabilidades na educação, na saúde, etc., é a mesma. Né? É a mesma. E quanto mais difícil for implementar uma política pública para um município, ou quanto menor for a arrecadação daquele município, mais dificuldade ele vai ter para implementar. Por isso que a gente vai ver algumas estratégias aí de implementação de políticas públicas a partir desses municípios menores.
E aí a gente tem pressão das organizações de fomento, né, as organizações financeiras mundiais, que exigem desses governos ou desses estados uma melhor governança. A gente tem a construção de uma autoridade governamental supranacional, né, como essas organizações em blocos econômicos. A gente tem a condução de políticas em escala multinível, né? Então a política que é desenvolvida no Mercosul, ela tem que desembocar em outros países e aí governar ou gerenciar essas ações em diversos países com diversos tipos de autonomia gera uma complexidade e aí vem a necessidade de se ter uma governança pública arrojada. E a gente tem aí a necessidade de ter articulação entre diferentes escalas de governos, estadual, municipal, federal ou entre governos federais distintos, né? Uma coisa recente que teve aqui no Mercosul foi a unificação das placas, né? Que teve até um problema se aceita ou não aceita, aprova ou não aprova e terminou ficando. As placas de carro. As placas de carro, né? Que os motoristas, né, de veículos novos ou de veículos que têm que renovar a placa tem que aderir à placa internacional do Mercosul, né? Então, como é que se gerencia isso? Como é que a placa daqui ela vai ser igual à placa da Argentina? Como é que as fronteiras se comunicam para unificar isso? Tá? Então precisa ter um acordo. A Argentina pode muito bem dizer, não quero. O Paraguai pode muito bem dizer, não quero. Né? Aí como é que você gerencia esses interesses? Como é que você convence, né, outros países ali do bloco que é interessante fazer a unificação das placas? Então, tudo isso requer uma condução de políticas em escala multinível, em diferentes tipos de governo, e requer uma habilidade de negociação política. Bom, gente, para a gente entender, vou fazer uma evolução rápida, tá? Vai ser só essa aula de hoje, que a gente vai trabalhar sobre essa evolução da administração pública, e depois a gente vai cair já uma parte mais recente, tá, da discussão. Mas a gente precisa entender. Eu vi que algumas pessoas aí pagaram a gestão pública, não sei, mas a gente precisa entender como foi que a gente chegou até aqui, tá? E na administração pública a gente tem diversos precursores aí, tá? Mas a gente precisa discutir, eu não vou me aprofundar tanto nesses três autores, mas a gente precisa discutir o que eles trouxeram de interessante para a gente, certo? Então vamos lá. Karl Marx, por mais que você, digamos, se você concorde ou discorda, não é o caso aqui, né? Aqui não é o caso de te fazer virar um marxista, porque isso a meu ver, é anticientífico, né? A gente não está aqui para defender uma bandeira, uma corrente, um autor. Não, a gente está aqui para defender a ciência. Se ele está correto em um ponto, ok. Se ele não está correto, a gente refuta e diz que ele não está correto. Ele ou outros autores que vieram depois dele, né? Mas não é o nosso papel aqui adentrar aqui nas ciências sociais e entender o que foi o marxismo, o que é. Não. A gente só quer entender como as contribuições dele, ou do Max Weber, ou do Freud, contribuíram para a gente entender o que a gente tem de administração pública hoje. E do ponto de vista do Karl Marx, a gente entende que o indivíduo passou a ter uma relação com os seus meios, com o meio social, de forma diferenciada. Então ele propõe, falar aqui de modo bem simples, tá, gente? Sintético. Ele propõe, a partir do modelo dialético dele, que a sociedade ela vivia em constante conflito entre uma classe que detinha poderes de produção, né, uma classe burguesa que detinha o poder e o poder do capital, né, de investir, de ter grandes indústrias, e uma classe de operários que detinha o poder da força de produção. Tá? Então, esse conflito, ele analisa esse conflito e atribui aí a uma perspectiva histórica, tá, dessa luta, desde a época da escravidão até a Revolução Industrial, e se continua até hoje, segundo os autores que continuaram aí a pesquisar o marxismo, essa relação de conflito. E aí, querendo ou não, essa relação de conflito, e aí trazendo para a organização pública, ou para a organização como um todo, querendo ou não, concorde ou não com isso, né, que há ou não esse conflito, a nossa vida dentro das organizações forja determinados comportamentos nossos, ou não. Né? Ou você acredita que você passar 20 anos numa organização,
30 anos numa organização, trabalhando só naquela organização, ou mesmo que você mude para uma outra organização, mas seja do mesmo setor, do mesmo tipo, será que você não acredita que comportamentos seus foram forjados, ou foram moldados, ou você passou a ser convencido de que o modo correto de se trabalhar era daquela forma depois de 15, 20 anos, 30 anos naquela organização? Eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Então, se há ou não esse conflito, se você acredita ou não no marxismo, não é uma bandeira que eu defendo, também não me considero marxista, já falei para vocês desde o início. Também não sou contra quem seja, quem se intitula, né? Só acho interessante assim, a pessoa se dizer eu sou marxista, perdão. É meio que um pouco seita, né? Tem muito algumas pessoas, né? Algumas pessoas têm um pouco de seita, assim. Eu sou marxista, eu sou weberiano, eu sou freudiano, eu sou keynesianista, sei lá, eu sou raicanista, enfim, eu sou lacaniano. Eu estou falando só o nome de autores aqui conhecidos, tá? Então a pessoa se dizer assim é a pessoa limitar a sua vida a um ser que pesquisou, né? A um ser que foi importante para a ciência, mas que passou, né? Então, eu não recomendo isso a vocês. Leiam, estudam, compreendam, mas não absorvam essa ideia de levantar bandeiras, até porque todos esses autores aí possuem flancos aí, e flancos seríssimos, né? Mas foram importantes para a evolução do conhecimento. Então, a importância dele, do Marx, para o que a gente tem de administração pública hoje, é entender que essa relação entre o indivíduo e as organizações é válida, né? É imprescindível a gente conhecer essa relação e entender que sociedade a gente está, que organização pública a gente que organização pública a gente tem, né, perdão, o que a gente quer para a nossa organização pública, o que a gente quer para essa sociedade, como a gente quer receber esses servidores, esses trabalhadores, né, e que imagem esses servidores vão ter da nossa organização e como essa organização pública vai moldar a vida desses servidores públicos ou desses operários ou desses trabalhadores. Então esse tipo de reflexão é válido, né? É válida, né? Então, foi fundamental. Já Weber aqui, cadê meu mouse? Weber aqui, ele assim, pra gente de administração pública, ele é basilar, tá? Por mais que hoje a gente entenda a administração pública de forma muito mais arrojada, buscar ser competitiva, inovadora, diferenciada, com as exceções, durante a disciplina eu sempre vou falar essas ponderações em relação à organização pública, tá, gente? No final da aula a gente discute sobre isso. Até anotem aí para me lembrar. Mas Weber, ao propor o modelo racional burocrático, ele propõe as bases de organização da administração pública, da administração como um todo, mas a gente traz isso para a organização pública. Então já imaginou, e aí no passado não muito distante aqui no Brasil, a gente tinha organizações públicas que a pessoa, para entrar, tinha que ser amigo do prefeito, amigo do vereador, amigo do deputado, né? Por mais que a gente ainda veja coisas desse tipo hoje acontecendo, indicações para estatais, né? Indicações para cargos X, Y, comissionados ou não, que é uma prática, né? A gente nunca se livrou disso, mas diminuiu bastante. Então, antes a gente não tinha concurso. Antes da Constituição de 88, a gente não tinha concurso. Era uma indicação. Né? Vocês conhecem, não sei se vocês sabem, conversem com os pais de vocês aí e perguntem como é que era a organização pública aí na década de 80, por aí. Eles vão dizer, olha, era assim. A pessoa conhecia fulano, né? Conhecia um deputado ou conhecia alguém muito importante, pegava o papel e dizia lá, contrate. Aí você chegava lá na organização e dizia, olha, tá aqui o papel. Fulano de tal que mandou. Então, está contratado. Tá? Então, isso é o tipo de impessoalidade. Isso na década de 80, tá? Weber foi muito antes disso. Né? Weber já vinha alertando há muitos anos isso. Né? Então, esse tipo de organização racional, burocrática, impessoal, né? Impessoal foi propositura de Weber. Foi propositura de Weber. Esse negócio de mandar bilhetinho, contratar e ser flexível, isso é característica de organizações pessoais, pessoalizada, personalística, né? Ou seja, é pela pessoa. Eu contrato você na minha organização pública pela pessoa que você é ou pela pessoa que te indicou. E não deve ser assim. Então, quando a gente tem um concurso público, o intuito dele é dar impessoalidade, fazer com que a contratação não dependa da pessoa, e sim dos critérios objetivos, técnicos e racionais.
Então, o que Weber propõe é que essas sociedades devem ser organizadas de forma racional e prever critérios técnicos, objetivos, claros, regras bem definidas para a organização como um todo. Então, esse modelo burocrático dele foi fundamental para a organização pública. Ah, professor, a organização pública é extremamente burocrática e isso é um defeito. Pode até ser, né? A gente estuda aí em administração as disfunções da burocracia e entende que houve um exagero nessa questão de papéis, de normas e tal. Eu nem sei se foi um exagero, mas eu acho que foi uma incompetência mesmo. Ou então não é nem incompetência, eu acho que o termo é pesado. Mas é diante das ferramentas que a gente tinha, vai lá na década de 60, 50, quais as ferramentas tecnológicas que a gente tinha para fazer com que a organização pública fosse mais arrojada, tentasse se livrar desse personalismo que a gente tem na administração pública do Brasil, né? Quais as ferramentas que a gente tinha para fazer isso? Né? Então tinha que escrever mesmo, tinha que fazer resolução, fazer lei, fazer norma. Agora, acho que em algum momento a gente não teve a competência para sintetizar isso. Né? Se a gente olhar aí a invenção, entre aspas, a criação do Estado Federal dos Estados Unidos, né, lá com os federalistas, né, que foram quem criaram a Carta Magna dos Estados Unidos, eles conseguiram prever ali, em linhas gerais, diversas coisas que até hoje, para você fazer uma emenda constitucional nos Estados Unidos, é complicado. Né? Eu não sei quantas tem, mas são muito poucas. Né? Muito poucas. A gente, meu Deus do céu, a gente aprovou a Constituição de 88, no dia seguinte tinha emenda. Até hoje tem emenda, até hoje tem não sei quantas mil emendas, sei lá. Você pega a Constituição do Brasil, tem lá, sei lá, quantas 900, sei lá, quantas PECs, sei lá, quantas emendas a gente tem. Então eu acho que a gente não teve a competência e às vezes não tinha as ferramentas para construir um Estado enxuto. Mas também não culpo, também não, né? Não culpo totalmente não, né? Os gestores aí não, né? É muito complexo, a realidade do Brasil é muito complexa, os interesses são muito difusos, a gente tem classes, a gente tem uma elite política muito, às vezes, irresponsável, né, com os interesses coletivos, e isso dificulta o trabalho do gestor. Tá? Bom, enfim, a gente ainda vai ter papo para conversar sobre isso. Então, o Max Weber propõe essa racionalização da organização. Tá? Então isso é fundamental para que a gente tenha o que a gente tem hoje de organização pública. E Freud a reflexão dele traz a ideia de que, parecido com que, não parecido com o teórico, né? Marx, né? Mas o que ele traz é que o comportamento do indivíduo ele é forjado dentro da organização social. Tá? Então, as influências que ele recebe, familiares, coletivas, sociais, elas devem ser ponderadas porque isso vai forjar o comportamento do indivíduo. Tá? Então, a relação entre o indivíduo e a organização que ele está inserida vai ser crucial para a gente entender por que ele vai ter determinadas atitudes lá na frente. Tá? Então, para vocês entenderem aí, um indivíduo que trabalha numa organização estatal como a Vale, tá? Que enfrentou esse dilema aí, né, dos acidentes ambientais, aquele indivíduo que está ali, ele vai sofrer pressões externas, ele vai sofrer pressões internas, ele vai sofrer pressões familiares, tá? E isso pode afetar o comportamento dele, né? Então era isso que Freud estava preocupado. Então, ao nosso ver, né, esses três autores aí, eles vêm para apresentar as bases da organização como um todo e aí especialmente para a administração pública, de que o indivíduo ele tem uma relação próxima com a organização em que ele está inserido, que ele tem uma relação de luta, né, de uma luta de classes com outras categorias, que ele precisa implementar mecanismos formais, racionais para que aquela organização ocorra e que mesmo assim ele vai sofrer ao longo do tempo influências daquela organização e vai influenciar também, né? Mas o seu comportamento vai sofrer influências gerais. Na administração pública em si, trazendo já para o que a gente tem aqui de mais recente, apesar do ex-presidente Woodrow Wilson aí ter dito isso aí na década de 20, o que a gente tem aí de surgimento da administração pública, tá? São os postulados dele. O seu primeiro artigo aí, né, o seu ensaio, onde ele trata sobre a administração versus política.
Administração, quando vocês leem assim essa administração versus política de Woodrow Wilson, entendam a administração como técnica, como operação, como habilidade de fazer a coisa, e a política como a relação política mesmo, relação entre os políticos, relação entre os deputados, relação política, os aconchambres, né? Os acordos, o toma lá da cá, isso, que é presente em os lobbies, no caso dele dos Estados Unidos aí, é muito forte os lobbies lá. Então, é essa relação quando a gente falar de política. Quando falar de administração, é a administração propriamente dita, a técnica, o fazer, né? E aí uma reflexão que eu quero trazer para vocês quando a gente começar a discutir, né, no final dessa apresentação de conteúdo. A administração ela tem que ser técnica ou política? Especialmente a administração pública. Ela precisa ser técnica ou política? Ele dizia o seguinte, que na época dele lá, né, quando ele estava enfrentando as dificuldades de se administrar, ele dizia, está se tornando mais difícil administrar do que elaborar uma nova Constituição. Ironizando, né? É mais difícil executar a operação do que elaborar uma nova Constituição, do que fazer acordos, do que elaborar uma nova Carta Magna, né? Ele diz o seguinte, que o campo da administração é um campo de negócios. Isso aqui eu quero que vocês anotem aí, porque eu quero discutir com vocês aí também. A administração pública versus administração privada. Ele dizia que a administração é um campo de negócios, é um campo de acordos, né? É um campo de acordos onde você pondera lá os critérios de eficiência, eficácia e efetividade, certo? Então ele dizia que a gente precisava trazer instrumentos das organizações privadas ou da administração privada para a administração pública. Para que a gente pudesse fazer uma boa administração pública, a gente precisava trazer esses instrumentos da administração privada. E aí na época dele aí, né, de 13, nessa época, essa aqui não é a vida dele não, tá gente? É na época que ele foi presidente. Na época dele aí, claro, como é que pode o cara nascer em 13 de 21, né? Nunca havia ter essa feição. Mas é só para vocês não pensarem que eu errei a data. O indivíduo ele precisava trazer técnicas da administração geral, da administração privada, para a administração de negócios, certo? Para a administração de negócios. Então isso foi fundamental para a gente entender o que a gente tem hoje de administração pública, tá bom? Deixa eu só fazer um intervalozinho rapidinho, gente, que tem um animalzinho, um petzinho aqui incomodando aqui, eu volto já, peraí. Não, você não tá vendo isso aqui não. Você não tá vendo isso aqui. Pronto, voltamos. Então onde estava? Então ele imaginava que essa administração ela precisava ser um campo de negócios, um campo de gerenciamento, né? Mais precisamente, ele dizia assim, ó, a administração se encontra fora, desculpa aí a digitação, fora da esfera própria da política. Questões administrativas não são questões políticas. Embora a política determine as tarefas para a administração, não se deve tolerar que ela manipule seus cargos. É uma frase bem controversa, né? Sobretudo nos dias de hoje, mas eu quero trazer também esse ponto aí para discutir com vocês. A administração, isso que eu falei no início do slide, né? Desse slide aqui do Woodrow Wilson. A administração, ela é própria da esfera... aliás, ela está fora da esfera política? Sim ou não, né? As questões administrativas, as questões técnicas, elas precisam ponderar a questão política? Sim ou não, né? Como é que a gente faz para equilibrar isso aí entre técnica e política? Essa é uma questão que eu quero trazer para vocês. Aspectos centrais para a governança pública. Primeiro, vamos lá, como é que surge essa ideia da governança pública? Primeira coisa, crítica ao modelo racional burocrático, por mais que seja importantíssimo, e aí eu tenho as minhas ressalvas a essa crítica que fazem a torta e a direita aí do modelo burocrático, né? Por mais que eu tenha essa minha ressalva, mas o modelo burocrático, da forma como foi implementado, e mesmo com muita competência, né?
Não cabe mais esse modelo estritamente racional, burocrático, tá? Limitado, não cabe mais. Tá? É preciso se inovar e buscar formas diversificadas de implementar a governança pública, a governança como um todo. Então, o primeiro ponto aí registrem bem isso aí, o primeiro ponto para surgir a necessidade de uma melhor governança pública, além do contexto lá, né, dos blocos econômicos, das reformas, das necessidades de um melhor governo, né, ali é uma contextualização geral, nós temos uma crítica ao modelo racional burocrático, e esse modelo racional burocrático, ele não, apesar dele ser importante, mas ele não atende a todas as necessidades. Professor, cita um exemplo aí. Ó, hoje a gente tem as centrais de atendimento ao consumidor, ou ao cidadão, melhor dizendo. Consumidor não, cidadão. Que é a Casa Cidadania. Tá? Ali existe questões burocráticas? Sim. Você chega lá, você preenche um formulário, você pega uma ficha, você é atendido e tal. Porém, antes, toda aquela central ali era diversificada em diversos locais. Então, para resolver um problema, você ia numa unidade, depois ia numa outra, às vezes dava problema, voltava, pega o documento, vai para lá, carimba, não, carimbou no lugar errado, volta, assina, não, assinou no lugar errado, faz outro formulário. Então, existia uma série de etapas que poderiam ser enxugadas, tá? Então, esse modelo racional burocrático de que para tudo tem que ser documentado, para tudo tem uma etapa, para tudo, isso pode ser enxugado. Não significa dizer que a burocracia morreu, significa dizer que a forma como se foi implementada há 20 anos atrás, há 20 anos, ela precisa mudar, precisa ser mais arrojada, mais inovadora, tá? Mas é fato. A gente precisa fazer uma crítica ao modelo racional burocrático, e essa crítica desse Estado parado, travado, que bota dificuldade em tudo, que cria etapa para tudo, que cria formulário para tudo, isso precisa acabar ou precisa diminuir. Tá? Como? Com técnicas de governança. 2. Humanismo organizacional e a nova administração pública. A gente vai ter tempo para explicar o surgimento dessa nova administração pública ao longo da disciplina. Tá? A princípio, o fato é que, diante dessa crítica do modelo racional burocrático, a gente tinha que pensar em uma nova forma de gestão pública. Uma gestão pública mais arrojada, mais inovadora, que tivesse mais aderência às técnicas já testadas nas organizações privadas, certo? E, aliado a isso, a questão do humanismo organizacional, a importância que o ser humano tem, que o servidor, que o cidadão, tá? que o usuário final tem para a organização pública. Então, trazer isso para a centralidade do problema, ou para a centralidade das organizações públicas, também é um aspecto central para o surgimento de uma boa governança, ou de uma governança pública. A nova gestão pública associada ao humanismo organizacional, de entender o indivíduo como importante para a organização. Complexificação dos problemas públicos e ênfase na política pública. Terceiro aspecto. Um problema público, ele reflete em diversas políticas. Um problema de saúde, ele pode ter reflexo na educação. Como? O indivíduo não tem saúde, ele não tem como ir para a escola, ele não tem como aprender, ele não tem como progredir, ele não vai passar de ano, ele tende a ficar marginalizado, ele fica mais vulnerável a drogas, fica mais vulnerável à captação pelo crime, né, pelos criminosos, pelos chefes de gangue, tende a entrar na violência e aí vai gerar um outro problema, não só de saúde, como de educação, como de segurança pública. Então, há uma complexidade maior desse problema público hoje. Tá? Uma percepção de que o problema público ele é muito maior do que aquele setor ali pontual. E aí a ênfase vem para as políticas públicas. Como implementar e como fazer melhores políticas públicas? Eu vou mostrar para vocês hoje aqui um modelozinho bem básico de políticas públicas, vocês vão entender. Necessidade de fortalecimento de capacidades estatais. Tá? E aí muito se fala em privatização. Não necessariamente, gente. Não necessariamente. Por quê? Por que simplesmente privatizar? Porque privatizar é sinônimo de resolução de problemas. Na Espanha e alguns países da Europa, eles privatizaram a gestão de determinados recursos naturais, né, de água, de esgoto, e agora estão no modo inverso. Eles estão voltando a estatizar, porque não deu certo. Em alguns locais ou em alguns segmentos, a privatização não funciona. Não necessariamente você privatizando, você resolve o problema, não. Teve um problema aqui agora de energia, aqui no Amapá,
que era uma instituição privatizada, né? Era uma instituição pública que passou a ser privatizada. Claro, infortuitos, queda de energia, explodir um gerador, uma tempestade, isso aí, seja público, seja privado, se acontecer, é um caos. Mas essas coisas mostram que quando o cinturão aperta, é o Estado que chega para ajudar, é o Estado que chega para resolver, né? Então, essa ideia de que o Estado é ineficaz e que tem que diminuir o Estado a todo custo, não necessariamente passa pela privatização. Muitas vezes dá para se diminuir o Estado em setores que não é de interesse político, né? O político maior, né, ou os deputados, o presidente e tal, senadores, não querem reduzir o Estado naquilo que fere eles e querem reduzir naquilo que fere a população como um todo. Então, é perigoso pensar assim. É perigoso pensar assim de forma simples. Privatiza que melhor. Não, vamos analisar. Essa organização, ela é de interesse coletivo? Ela tem a supremacia do interesse coletivo, ela é evidente, ou seja, é mais importante o Estado cuidar para que toda a população usufrua do benefício daquela organização? Se sim, aí não faz sentido você privatizar. Implemente técnicas de governança pública, implemente técnicas de governança, até governança corporativa mesmo, né? Melhore os resultados daquela organização pública, daquela estatal, fortaleça a capacidade estatal para ver se essa estatal se mantém. Ah, porque é cabide de emprego e tal, e os políticos se colocam todo mundo, e aí de repente está uma corrupção. Mude as regras. Diga que para assumir determinada cadeira, o indicado precisa ter determinadas competências. Olha o que está acontecendo aí na Petrobras. Aí. Não sei como é que está agora o capítulo aí. Mas olha o que está acontecendo na Petrobras. Na Petrobras, o presidente trocou, né, tirou o presidente da estatal e nomeou Joaquim não sei o quê. E aí ele, eu não sei como é que está hoje, tá? Mas aí ele estava lá com uma dificuldade de assumir, porque um dos critérios lá é que ele tivesse 10 anos de experiência no ramo. E ele não tem. E aí? Né? É ou não um critério que prima a boa governança? Sim. Então crie-se critérios para evitar esse tipo de indicação assim, à torta e à direita. Não, meu amigo, não é assim não. Você vai indicar fulano, o cara não tem experiência. Você vai indicar um cara de logística para gerenciar o Ministério da Saúde? Não não é assim não. Para colocar lá, você precisa indicar uma pessoa que tenha experiência na área, experiência nisso, experiência no ramo de petróleo, que tenha experiência em gerenciamento de organizações, que tenha uma formação em gestão, e que blá, blá, aí sim. Então, querem criar? Não. Por quê? Porque isso tolhe o interesse particular. Tá? Aí, então, assim, antes de dizer privatiza tudo, fecha as portas e entrega, não, peraí, vamos conversar aqui, pô. Vamos conversar aqui. Vai dar quanto? Vamos privatizar, sim, a vender por quanto? E qual o rendimento disso? Qual o retorno disso? Qual o prejuízo para a população se a gente privatizar? Qual o benefício para a população se a gente privatizar? Tem mais benefício? Mais prejuízo? Vamos conversar, vamos colocar aqui o papel na mesa aqui e vamos conversar. Né? Diferentes pacotes de reformas administrativas que a gente vai falar durante a disciplina toda, tá? Eu vou marcar uma aula em algumas dessas aulas que a gente tem aqui, nessa primeira etapa, para falar sobre as reformas administrativas. A gente teve diversas reformas administrativas, desde o DASP, né? Até aí, passando Getúlio Vargas, a cada 5 anos a gente tinha uma reforma administrativa, tá? Inclusive vai vir outra aí agora. Mas, trazendo aqui para o contexto da governança pública, lá na reforma da década de 90, a reforma administrativa do Estado, né? Com a criação do MARE, criação do Ministério de Administração e Reforma do Estado, essas ideias da nova gestão pública vieram à tona, né? Vieram aí para frente da discussão. E no governo federal a gente teve uma boa reforma administrativa, né? Sobretudo nos seus departamentos. A gente conseguiu ter um ganho de eficiência muito grande no governo federal. Isso se replicou em alguns estados. Vários estados implementaram reformas administrativas. Alguns com sucesso, outros nem tanto. Tá? Começava, não terminava, não continuava, porque existem diferentes capacidades, né? Tem estado que consegue, tem estado que não consegue, tem estado que tem um corpo efetivo bom, tem estado que não tem. Uma vez eu fiz levantamento de capacidade técnica
Tem prefeitura que só tem 2, 3 computadores, gente. Quer dizer, faz um tempo que eu fiz esse levantamento, né? Faz uns 5 anos, né? 2, 3 computadores, diga aí. Então, aí às vezes a maior parte dos seus funcionários não tem curso superior. Não estou dizendo que ter o curso superior significa que tem competência. Não. Mas isso é um indicativo, é um indicador. Qual é o outro indicador? Então, quando a gente trabalha com dados estatísticos, né, a gente tem que ver o que é que a gente tem de variável. Então, muitos municípios não tinham um bom percentual de pessoas com curso superior, e isso reflete na oferta do serviço, né, na entrega do serviço em si. Abordagens distintas de governança. Tem 3 tipos de abordagens, segundo Cavalcante. Nós temos aí quanto ao tipo de organização, então, governança pública, governança corporativa, governança global, né, governança como um todo, governança de organizações sem fins lucrativos. Nós temos a governança quanto ao campo e às atividades que desempenha, governança ambiental, as relações entre essa organização e o meio ambiente, governança da internet ou da tecnologia da informação, como construir um arcabouço tecnológico eficaz, eficiente, para que ele seja efetivo para a população. Então, isso, quando a gente fala disso, né, desse tipo de governança, a gente está falando de governança quanto às atividades. E quanto ao modelo particular, um modelo teórico, um modelo de análise, né? A gente tem a governança regulatória, que é a governança simplesmente para compreender as regras, né, e fazer-se cumprir as regras, governança das regras da organização, governança participativa, quando essas regras, essas normas trazem o público para ajudar na governança, ajudar na tomada de decisão, governança multinível, quando a gente tem vários níveis de governo, várias instâncias de gerência, né, atuando ali, e a governança ou governança colaborativa, né, ou interativa, né, que é quando vários atores em rede, né, cooperam entre si. E o que é, afinal, esse slide ficou muito claro, o que é, afinal, uma boa governança? Nessa abordagem, aí a partir desses tipos, tá, gente? Desses diferentes tipos de abordagens, esses 3 tipos de abordagens, Cavalcante e Pires propõem duas formas de se analisar a governança ou a boa governança. A primeira dela, eu esqueci de colocar, Cavalcante, ele citou isso aqui, mas ele se fundamentou nisso aqui, mas foi ele que construiu essa classificação. Cavalcante e Pires, é um documento do IPEA, eu vou deixar com vocês aí. Governança e capacidades administrativas, uma coisa assim. O que é uma boa governança? Pela abordagem prescritiva e formal, tá? O que é uma abordagem prescritiva e formal? É uma abordagem que diz, faça isso que dá certo, tá? É como receita de bolo, né? Ele vai dizer o seguinte, que é a capacidade do governo para efetivamente formular e implementar política e o respeito aos cidadãos, às instituições que regulam as interações econômicas e sociais entre o governo, né? Boa governança é a capacidade que o governo tem de formular uma política, implementar, respeitar o cidadão e as instituições que regulam essas interações. Ponto final. Essa é a abordagem prescritiva formal. Vai ter uma outra, tá? Mas para essa abordagem, sendo bem objetivo, bem direto, boa governança ou governança pública, ou bom governo, né? É a capacidade que o governo tem de formular uma política, implementar, respeitar o cidadão e as suas interações. Ponto final. Acabou, né? Então a gente tem aí, nessa imagem aí, diversas frentes aí que o governo pode atuar, seja na educação, seja na soberania nacional, seja no lazer, seja que mais? Na tecnologia, na ciência, e etc. Tá? Então o governo ele tem diversas frentes, esporte, né? Cada frente dessa aqui é uma frente de ação do governo. Se em cada frente dessa ação aqui ele implementar bons critérios de governança, ou seja, formular bem a política, implementar bem a política, respeitar o cidadão, primar pelas suas interações, né? Quando eu digo interações é fazer com que o indivíduo possa vir ao Estado, tenha acesso direto, fazer com que o indivíduo possa acessar outras secretarias, né? De forma rápida, fazer com que as coisas funcionem, né? Funcionem de maneira eficaz, efetiva e eficiente, né? Então, conseguir fazer isso é, para esses autores, uma boa governança. Implementar uma política aqui é bem rápido, tá, gente? Só um adendo. Implementar uma política pública, você pode implementar via esse ciclo de políticas públicas, tá? Você identifica um problema,
Qual é o problema da população? Isso vai entrar na minha agenda? O que é uma agenda pública? A agenda pública é como se fosse a relação das políticas que são prioritárias para mim. Então, eu sou o prefeito, eu tenho a minha agenda pública. A minha agenda pública tá política de educação, política de cultura e política de esporte. Pronto, essa é a minha agenda, essa é a minha prioridade do meu governo. Eu sei que existem diversos problemas, existe. Existe problema econômico? Existe, mas isso não está na minha agenda. A minha agenda é só educação, política, ou educação, lazer e cultura. Minha agenda é só essa. Quando eu tenho uma agenda assim, eu tenho uma agenda limitada, né? O ideal é que o governo tenha uma agenda ampla. Ok? Então, se isso vai ou não para minha agenda, se esse problema está ou não, se esse problema estiver na minha agenda, ele passa para a segunda fase, que é a solução e criação de alternativas. Se não está na minha agenda, ele vai continuar sendo um problema pro resto da vida dele. Tá? Então, e aí sim, se o problema está na minha agenda, passa a seguinte. Então, eu crio soluções, crio alternativas aqui, né, nesse quadrante aqui azulzinho. Crio soluções, crio alternativas. Então, se eu tenho um problema de evasão escolar, está na minha agenda? Está na minha agenda. Quais são as soluções e as possíveis alternativas? Criar mais disciplinas, botar sistema integral, né? Regime integral, manhã e tarde. Colocar professores de tecnologia, colocar professores de cultura, colocar mais professores de esporte, etc. Aí vamos para a decisão. Qual vai ser a decisão? Ó, gente, colocar mais professor de esporte não vai diminuir a evasão. Então vamos botar aula de robótica para ver se esses meninos se interessam? Beleza, robótica, ok, aprovado. Planeja essa execução aí. Quantos professores a gente precisa? X. Qual o salário que a gente vai pagar para esses professores? Y. Y menos X aí, provavelmente. Planejou, executou, implementou a política. Vamos fazer aqui, você implementou a política, né? Vamos fazer aqui a avaliação. Deu certo? Diminuiu a evasão escolar? Diminuiu. Sim, ótimo. Não diminuiu? Não. Então tem outro problema. Então vamos pensar em outra solução. Tá? E aí vai esse ciclo aqui. É o modelo mais básico de política pública, tá? É o modelo de ciclo de políticas públicas, tá? Então, gente, fazer todo esse ciclo aqui, formular, elaborar alternativas, decidir, implementar, avaliar, se você faz com bons critérios de governança pública, a chance de ter sucesso é grande, é maior. É certeza? Não. A gente não está no ambiente das ciências exatas. Né? A nossa ciência é ciências sociais aplicadas, né? Fruto das ciências humanas. Então, pensar em estratégias de boa governança em cada uma dessa etapa aqui faz com que o governo tenha mais chance de ter uma boa governança. Por isso que no slide anterior, a abordagem prescritiva e formal é capacidade do governo de formular e implementar políticas, respeitar o cidadão e as instituições que a regulam. Se ele tem a capacidade de formular e implementar a política, respeitando as interações e as instituições em cada etapa, cada fase, também não adianta eu elaborar aqui uma política que fere a legislação. Né? Não vai ter governança. Ah, professor, que exemplo mais tosco. Não, viu? Não. Eu já trabalhei numa organização, numa estatal. Era uma estatal. E a gente fazia muita coisa. Muita coisa. A gente resolvia muita coisa. A gente cuidou isso era lá no Piauí. A gente absorveu várias outras organizações públicas que estavam à beira da falência. E a gente passou a gerenciar aquelas organizações. E a gente resolvia muita coisa, seja era de cultura, era de lazer, era de imprensa, né? Uma série de coisas a gente resolvia. E era muito rápido, e o nosso chefe lá, a nossa chefe era muito dinâmica, muito resolutiva, e pedia as coisas para ontem, e a gente tinha que fazer, e elaborava as coisas, elaborava as estratégias, implementava, fazia, às vezes atropelava a lei, atropelava o processo, mas fazia. E no final isso gerou uma série de processos, né? Não na minha conta, na conta da presidente lá, né? Que aí depois ela se explicou e tal, e deu tudo certo. Mas isso gerou uma série de complicações. Então, fazer uma boa governança sem respeitar as instituições que a regulam também não serve de nada, não, viu? Também não serve de nada. Serviu lá para uma exceção do destino, mas é perigoso. É perigoso. Não na norma pública a gente não pode fazer o que a gente bem quer
mesmo que a gente esteja bem intencionado. A gente só pode fazer aquilo que a lei prevê. E na perspectiva analítica da boa governança, Cavalcante e Pires propõe que é como, de fato, operam os atores, interesses, estruturas, mecanismos e instrumentos na organização e condução do processo de formulação e implementação de uma política pública ou de uma área específica de atuação estatal. Aqui ele chama a atenção para o fato como os operadores, ou os atores, operam, né? Como de fato o servidor público trabalha? É a partir de critérios de boa governança? Sim ou não? Então ele puxa essa sardinha para lá. Ainda sobre a perspectiva analítica, Stocker e Lagalé, ele diz o seguinte: a governança deve ser entendida como o conjunto de atores estatais e não estatais, ou seja, está trazendo todo mundo, interconectados por ligações formais. Que ligações formais são essas? O SEBRAE tem dependência das organizações de fomento. A universidade tem ligação com as instituições de controle. Tá? Ela não pode fazer nada que as instituições de controle, né, proíba. A Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, etc. Então, as organizações, os atores estatais e não estatais estão interconectados por ligações formais e informais, que é o trato direto com as pessoas, operando no processo de fazer políticas e inseridos em cenários institucionais específicos. Que cenários institucionais específicos são esses? Veja, a UFCG, ela elabora políticas de educação. Em que contexto institucional a UFCG está inserido? Na norma, na legislação da educação básica, lá para a escola técnica que a gente tem, na norma de educação do ensino superior, na norma que o MEC passa para a gente. Claro, a gente tem autonomia, mas a gente precisa respeitar uma norma. Tá? Então, os docentes precisam respeitar determinadas normas, precisam respeitar determinada carga horária. Então, esse contexto institucional específico, ele está dado, são as regras. Tá? Então, é nesse contexto que essa organização UFCG trabalha. Então, a partir dessas regras, a gente pode ter uma boa ou uma má governança. Tá? Então, essa é a análise, a perspectiva analítica. Nesse contexto ainda de políticas, né, interconectadas, como ele termina aqui, né, atores estatais e não estatais interconectados por ligações formais e informais. A gente tem aqui uma rede, um exemplo de rede, tá, onde diversos atores aqui estão interconectados entre si. Tá. Imagine isso aqui um município, né? A gente tem aqui o responsável pela segurança, aqui eu imagino que seja o corpo de bombeiros, né? Aqui a gente tem a mídia, aqui a gente tem, sei lá, aqui parece um turista, né? Aqui o profissional de lazer. Todas essas pessoas aqui, direta ou indiretamente, dependem umas das outras. Então estão em uma rede interconectada. Isso aqui é um exemplo de imagem de desenho, né? Mas vamos ver uma imagem real, de rede. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí o texto, mas eu vou ler algumas palavras aqui para vocês. Isso aqui é uma rede real, tá? Onde vários atores aqui estão conectados, interconectados. A depender do tamanho do símbolo, mostra a importância que esse ator tem na rede. E aqui é de uma rede de difusão social de tecnologias de informação e comunicação em Porto Alegre e Curitiba. A gente tem aqui a própria difusão social, né? A gente tem aqui a Prefeitura de Porto Alegre, alguma coisa do tipo. A gente tem aqui a Unesco, tá? Nesse símbolo maior aqui. E os outros nem eu estou conseguindo enxergar aqui, não. O outro não. Pesquisa e desenvolvimento, cultura, ajuda humanitária, o governo, então, segurança pública. Então, os autores aqui construíram uma rede de difusão social de tecnologia. A pergunta aqui é o seguinte: quem aqui tem mais força aqui para distribuir um conhecimento de tecnologia ou a própria tecnologia em si? Aqui a gente deve ter aqui deve ser uma secretaria, não sei. Mas vou pegar aqui o exemplo da Unesco. A Unesco aqui, ela é verde, né? É maior. Então aqui significa que ela consegue distribuir tecnologias para vários outros atores da rede, né? Daquela região. Tá? Então ele consegue medir aqui o poder e o impacto que esse ator aqui tem nessa região. Beleza? Então essa é uma imagem real de uma rede. E aí, assim, voltando para a governança, né?
Gerenciar isso aqui, imagina você ser, olha, imagina aí, a partir de amanhã você é nomeado gerente ou secretário de tecnologia da informação aí de Porto Alegre. Aí você tem essa rede aí na mão. Aí você recebe do prefeito a decisão de, olha, elabore aí um modelo de governança para a distribuição de tecnologia da informação aqui na nossa cidade aqui de Porto Alegre. E aí você está com essa rede na mão. Aí você vai ver quem são os atores essenciais, os atores principais, quem tem maior capilaridade, quem você pode contactar diretamente, né? Eu imagino aqui que em verde deve ser de uma cidade e em amarelo deve ser de outra. Imagino, não sei. Então, entender isso aqui é fundamental. Entender isso aqui é fundamental. Entender de governança é fundamental para compreender aí como é que você vai gerenciar. Bem, gente, a nossa aula ela encerra por aqui, mas a gente tem uma atividade, tá? Eu quero que vocês pesquisem aí no Google, tá? Ou em outro mecanismo de busca, exemplos de governança, né? Sites de busca na internet, localize notícias, experiências, casos, governança na gestão pública. Tá? Não precisa fazer um texto, não precisa gravar um vídeo, não precisa nada. Precisa que você identifique. Ah, professor, achei aqui, ó, na secretaria aqui do estado da Paraíba, eles fizeram um congresso sobre isso. Ou eles estão implementando uma técnica assim, eles estão implementando um planejamento estratégico que contempla isso. Teve um caso lá no Paraná que eles fizeram isso, tá? A partir das ideias de governança. O que é que estão se falando de governança aí nesses estados, nesses municípios? E se tem ou se não tem. Você pode pesquisar da sua cidade, pode pesquisar, por curiosidade, eu vou pesquisar se na minha cidade a prefeitura contempla aí essas ideias de governança ou se trazem essa ideia aí para discussão. Se sim, aí você traz para a gente aqui, para a gente discutir aqui no finalzinho da aula, após o encerramento dessa gravação, ok? Então é isso, obrigado. Não vá, você que está aqui no ao vivo, não vá, fique aí, vai ser uma despedida para quem está assistindo em casa, ou depois. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.